Passamos a apresentar o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Loto Seco. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Saudações e bênçãos a você, meu querido irmão e irmã, ouvinte do nosso programa A Palavra do Pastor. Hoje celebramos o Domingo de Ramos, dia com o qual celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este dia marca a abertura da Semana Santa, semana que nos chama a acompanhar os últimos passos de Jesus rumo ao Calvário, para que com ele experimentemos a ressurreição. Neste dia também realizamos a coleta da solidariedade, na qual ofertamos os frutos do nosso jejum e da nossa abstinência quaresmal para apoiar projetos sociais para os pobres e doentes, que nós possamos fazer uma oferta gratuita e generosa de todo o nosso trabalho espiritual da Quaresma, do nosso jejum e da nossa abstinência. Nossa meditação da Palavra de Deus de hoje é do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos de 1 a 49. Ouçamos com atenção. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos interrogou: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Esse homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Todavia, a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda, pois dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salientamos alguns temas caros a Lucas e que poderão servir para uma reflexão contemplativa da paixão. Não se trata de fazer exegese desses capítulos, mas simplesmente esboçar alguns temas que tocam certos aspectos exclusivos desse evangelho, presentes no relato da paixão. O Cordeiro Pascal. O tema do Êxodo evoca a Páscoa, quando Jesus foi apresentado no templo. Seus pais deveriam oferecer, na verdade, 2 sacrifícios, um pela purificação, e oferece um casal de pombos, e um cordeiro pelo resgate do primogênito. Lucas omite propositalmente esse resgate, querendo com isso dizer 2 coisas. A. Jesus é o cordeiro resgatador.
Desde a infância, ele pertence ao Pai. O tema do Cordeiro Pascal aparece na ceia e se prolonga até a morte de Jesus na cruz. O tema da pertença ao Pai se manifesta logo em Jesus adolescente, que se emancipa sabendo o que faz. Porque me procuravam? Não sabiam que devo estar na casa do meu Pai? Daí em diante, o sentido de pertença é evidenciado, por exemplo, nas orações que Jesus faz. O Jesus de Lucas reza muito, e na entrega definitiva expressa com suas últimas palavras na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Messias misericordioso e compassivo. Misericórdia é um dos eixos de Lucas, e Jesus se mostra misericordioso do início ao fim. É anunciado como o sol nascente que vem nos visitar, graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Pede aos discípulos que sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Pede para fazer o bem aos que nos odeiam, rezar pelos que nos amaldiçoam e amar os inimigos. E ele próprio dá o exemplo. Comove-se nas entranhas ao ver a aflição da viúva da cidade de Naim, perdendo o filho único, cura a orelha decepada do empregado, do sumo sacerdote que veio prendê-lo, pede ao Pai que perdoa os que o matam, afirmando não saberem o que fazem, e salva o ladrão arrependido. 3 detalhes do evangelista Lucas. O Messias servidor. Quando dá início à sua atividade libertadora na sinagoga de Nazaré, Jesus escolhe e lê Isaías 61, 1 e 2, identificando sua missão como a do servidor. Ao dizer que hoje se cumpre essa passagem profética, assume como programa de vida servir a vida. 14 dos 18 milagres registrados em Lucas em seu evangelho são realizados na Galileia, como serviço aos pobres. Ele desmascarou a ambição dos fariseus, que competiam pelos primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas. Declarou: eu estou no meio de vós como aquele que está servindo. A narrativa da paixão é a narrativa de Jesus servidor, que dá a seu serviço contornos definitivos, da morte para a vida. O Messias da paz e da reconciliação. A paz é outro eixo importante no evangelista Lucas. O Messias veio para guiar nossos passos no caminho da paz. E seu nascimento foi anunciado por um tempo de paz na terra aos homens por ele amados. Jerusalém não soube reconhecer aquele que lhe trazia a paz. Ele contou parábolas de reconciliação, exemplo no capítulo 15 de Lucas, e reconciliou Pilatos e Herodes, antes inimigos, detalhe só de Lucas. Ele tem palavras de conforto para as desesperadas mulheres de Jerusalém. As mulheres. O evangelista de Lucas é o que mais valoriza o papel das mulheres, nas mais variadas situações. Por exemplo, esterilidade de Isabel, virgindade de Maria, ancianalidade de Ana, viuvez, a viúva de Naim, marginalidade, prostituta. As mulheres do capítulo 8, 1 a 3, foram as primeiras a pôr em prática a partilha de bens desejada por Jesus e praticada nas aldeias da Galileia. Na história da paixão, elas estão mais presentes que os discípulos. De fato, Judas trai o mestre, Pedro nega ser discípulo, mas as mulheres que acompanharam tudo desde a Galileia observam o túmulo de Jesus, preparam os perfumes para ungir o corpo e na manhã da ressurreição serão as primeiras a receber e levar a notícia de que ele está vivo. Portanto, meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando o Evangelho de Lucas na paixão do Senhor. Que essa Semana Santa seja verdadeiramente vivenciada por nós no espírito de recolhimento, de oração e que de jejum e abstinência. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Apresentamos o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Lourdo Seco.